Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 8 de setembro de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Nas Voragens do Pecado. Obra psicografada por Ivone do Amaral Pereira, pelo Espírito Charles. Vamos solicitar para a nossa irmã Carla fazer a nossa prece de gratidão e que a espiritualidade possa envolvê-la para conduzir a esse estudo. Amado Jesus, mais uma vez te agradecemos essa oportunidade de trabalho, de estudo, de aprendizado, mas também de pausa na correria do dia, pausa nas missões aqui da matéria, e que possamos aprofundar nosso pensamento no que é essencial, no que é mais importante, aprendendo que tudo aqui é matéria para nosso engrandecimento, é um palco, e nesse palco queremos fazer nosso melhor. Ajuda-nos com as lições, com esses trabalhos de hoje, a não esquecer do mais importante e que possamos sempre caminhar contigo, Jesus. Que assim seja. Então, hoje nós encerramos o segundo capítulo, que nós conhecemos a família Bredencourt de La Chapelle, principalmente o Carlos Felipe II, e hoje ele recebeu uma carta, do Luiz de Narbonne, ainda como uma deferência pelo amigo Arthur de Louvigny, para que ele saísse da França ou que recusasse a fé que ele professava e fosse a Paris se batizar novamente, onde seria muito bem recebido. E aí eles deliberaram que não vão sair de lá, porque eles sentiram que a hora deles é chegada, o grande momento, Então eles vão ficar e decidiram levar a irmã caçula, a Ruth Carolina, para ficar junto com a noiva dele lá nas terras do Louvigny, também, que estaria protegida enquanto eles esperavam que isso fosse resolvido. E hoje nós vamos conhecer o Capitão da Fé, capítulo 3. Luiz de Narbonne era um jovem de apenas 25 primaveras, de belos olhos vivos e grandes, azuis escuros, de longos franjados castanhos. Moreno e atlético, o seu porte não era desagradável à vista, conquanto impressionasse pela dureza das feições e severidade das atitudes. Muito jovem ainda, fora cavaleiro da Guarda Real. Era o último conde do nome, senhor de uma fortuna imensa. E, no momento em que o chamamos às nossas narrativas, estudante de teologia, o que a uma personalidade da época emprestava um valor todo especial, tornando-se ele, por isso mesmo, duplamente respeitável, apesar da idade. Ou seja, além de rico, poderoso, ainda estudante de teologia. E bonito, Associado com a igreja. Então, rico e com a igreja e bonitão, Tá aqui, grande, forte, Pessoas achegadas ao trono diziam-no filho bastardo do falecido Henrique II de Valois, com certa senhora de Narbonne, o que seria muito justificável na época, porque os reis era a infidelidade, Uma curiosidade assim, já não é a primeira vez que eu leio, e procura-se, todos esses nomes são fictícios, não tem, as personalidades, eles ocultam bastante coisas assim, resguardam bastante a personalidade, porque não existe Narbonne na França, já procurei filho bastardo, mas tem tantos que não dá para saber. Então, assim, eles preservaram bastante a identidade original dos personagens aqui. Então, assim, ela é verídica. Os nomes
Inclusive, eu estava revisando aqui a introdução, a Ivone, ela foi primeiro levada, não sei se vocês recordam, que ela foi primeiro levada em desdobramento para ver toda a história e depois ela psicografou, né, pelo Charles. Então, é uma história real. Né? Pessoas allegadas ao trono diziam no filho bastardo do falecido Henrique II de Valois com certa senhora de Narbonne, o que seria muito justificável na época. Mas outros afirmavam, antes, que seria produto adulterino de certa rainha ou princesa espanhola com o luminar do clero, o que também, na mesma época, seria muito razoável. Então, aí vocês estão vendo como ele está colocando possibilidades de onde veio a fortuna dele, de o que poderia ser, de uma rainha, do rei. Então, assim, não tem aquela... é esse, entendeu? Somente a rainha Catarina de Médici, porém, viúva de Henrique II, comentavam ainda outros, conheceria ao certo a paternidade desse jovem, por quem, afirmavam outros mais, nutria um sentimento particularmente hostil, não obstante as boas maneiras com que o tratava e a consideração que ele parecia desfrutar no próprio Palácio Real, o Louvre. Então, ela sabe de quem ele é filho e ela tem uma certa antipatia por ele. E daqui a pouco nós vamos saber por quê. O certo era, porém, que esse jovem, moreno e forte, soberbo e de costumes rígidos, era também príncipe, mas fora criado num convento. Tanto que quando o pai recebe a carta que o Carlos Felipe II responde daquele jeito, e o pai fala, meu filho, ele é um príncipe poderoso, né? Então, que receber educação muito destacada para a sociedade em que vivia, que sua fortuna e seus títulos lhe foram doados por Henrique II a instâncias do clero, e que também fora, por entre perfumes de incenso, badalar de sinos e campainhas e abluções em água benta, que obtivera sua instrução militar, digna por todos os motivos dos varões da sua raça, pois diziam-no, acima de tudo, descendente dos primeiros cavaleiros da fé ou cruzados. E aí tem uma nota para os cruzados. Cruzados. Cada um dos que tomaram parte nas cruzadas, ou seja, nas expedições militares, organizadas nos países cristãos na Idade Média, a fim de libertar do poder dos infiéis o túmulo do Cristo. A cruzada ela começou, qual era o propósito? Quando o Império Romano aceitou o cristianismo como religião, começaram aí um número muito grande de adeptos, então, romanos, para conhecerem o lugar onde Cristo foi crucificado. Então, começou aí uma peregrinação muito grande. E aí os judeus se acharam invadidos. Olha, a terra é nossa, não é de vocês não. E aí proibiram a entrada dos cristãos. E aí, meu amigo, começou a confusão. E também começaram os muçulmanos para converter, os infiéis também, né? Porque aí já foi em 600 e pouco, né? Porque também teve uma época que lá foi do domínio dos muçulmanos, né? Então aí não eram os judeus, era aquela confusão toda, né? Com certeza. De povos e raças. Então, quando a gente fala de Idade Média, nós estamos falando de 500 depois de Cristo até 1500 depois de Cristo. Então, são 1000 anos de Idade Média. De 500 a 1500 aproximadamente. Esse é o período da Idade Média. Que a gente pensa em Idade Média, a gente pensa só em 1100, 1200, não. Começa em 500, tá? Aí aqui, então, a gente volta e vê que ele foi bastante privilegiado, com doações de fortuna por Henrique, a pedidos da igreja, e que ele também descendia dos cavaleiros da fé ou cruzados. Chamavam-lhe capitão da fé os seus comandados e admiradores, alcunha que os acontecimentos do dia de São Bartolomeu popularizaram, não apenas evocando a honra dos seus antepassados, mas ainda porque, conquanto militar valoroso, tanta erudição teológica possuía que tomaria ordens clericais no momento que se dispusesse a visitar Roma, onde prestaria os juramentos decisivos, uma vez que preparado estava para o fecundo e honroso ministério. Ou seja, ele ia ser
ia ser padre, né? Vamos dizer padre, mas com certeza ser um bispo. Divulgava zeloso o hercúleo e belo oficial, né? Propalava o zeloso, o hercúleo e belo oficial do rei. Tomarei ordens no dia em que não mais existir no solo francês a só memória destes renegados huguenotes. Trucidá-los-ei primeiro, para que minha alma se eleve, tranquila, nas asas da fé, servindo a Deus e a sua igreja, né? Aquela ideia de servir a Deus, servir a Deus matando, né, professor? A sua igreja. E aí, a gente vê um pensamento bem comum da época, né? Tem que matar, tem que fazer de todo jeito para estar de acordo com os meus princípios, né? E aí a gente lembra lá atrás que o Carlos Felipe falou, ele é fiel, ele é sincero, mas ele é fanático. Então a gente já vê aqui. Jamais soubera alguém que fosse dado a aventuras galantes. Numa idade em que as maiores displicências amorosas eram cultivadas pela própria nobreza, Luís de Narbonne conservava-se casto de costumes, não se permitindo sequer inclinar-se para a aspiração máxima do matrimônio. Não se fazia galanteador entre as damas, não lhes prestava mesmo sequer atenções de cortesia. Respeitava-as, porém, meio tímido, meio atemorizado, porque, acima de tudo, o que ele prezava era o decoro próprio, a reputação inatacável de si mesmo, desprezando-as, por isso mesmo, no seu sentido genérico, sem se deter em nenhuma outras considerações. Ou seja, ele estava firme no propósito que ele ia ser da igreja. Da mulher saberia ele, quando muito, desde a infância, que perdera o gênero humano reduzindo-o a réprobo, pois desde os dias enfadonhos e sem alegrias vividos nos conventos, dias e anos soturnamente suportado entre monges domínicos e disciplinas verdadeiramente férreas, diziam-lhe os mestres e dirigentes que, devido à perfídia e ao instinto satânico da mulher, fora que a humanidade herdara a condenação atroz que a desfigurava. Condenação que somente a Igreja teria o poder de anular com as miraculosas águas do batismo. Então, por má interpretação dos textos, a mulher era sempre a cobra venenosa, cruel, cascavel, que levou a humanidade à perdição. Só o batismo para resolver. Só o batismo para... Aí eu acho interessante falar só as miraculosas águas do batismo. Eva e a serpente que, no paraíso terrestre, haviam levado à perdição o infeliz pai da humanidade, Adão, jamais abandonavam suas ingênuas preocupações. Quer dizer, ele sempre preocupado que a mulher vai levar, então, assim, ingenuamente ele achava que era isso. Desejando a todo custo evitar os terríveis perigos de uma tentação feminina, obsidiava os próprios pensamentos com multidões de ideias sobre a mulher e como que forjava correntes magnéticas poderosas entre os próprios sentimentos e a possibilidade de amar, assim se predispondo ao amor passional. Entre a mulher e a tentação que acreditava caminhar com ela, porém, valia-se do escudo que a Igreja fornecia. E atrás desse terrível princípio, que aceitava com todo o fanatismo das suas 25 primaveras, ricas de energia e vontade, era que se apoiava para apresentar à sociedade em que vivia aquela incorruptível diretriz social, o padrão de decências de hábito de que tanto se orgulhava. Tratavam-no ainda por zombaria incorruptível, quer dizer, incapaz de deixar-se corromper, seduzir, né? Incorruptível capitão. E tal alcunha era tão acertada e veraz que, desinteressadas de sua pessoa para marido ou amante, as damas da corte de Carlos IX já não se preocupavam com ele. Então ele era bonito, inteligente, rico, mas fanático e assim tão temeroso da sua postura que nem as mulheres se aproximavam. Esse aí não, tão fechado que ele era, né? Foi criado convento, né? E foi uma educação assim bem rígida e falha, né?
inculcando essas ideias nele. E aí é interessante notar que, apesar de tudo, ainda assim se predispondo ao amor passional, porque tanta negação, né? Reprimindo, vinha à tona a qualquer hora. Outras ambições que não a supremacia da igreja jamais perturbavam o misticismo de que forrava o próprio caráter. Abre aspas. A fé acima de tudo, fecha aspas. Eis a divisa do seu brasão, no qual mandara acrescentar, ao lado das armas da família, pois passava por sobrinho do ilustre religioso que o criara. Não a cruz, símbolo do amor abnegado que redime o homem, mas um dogma da Igreja Romana, ou seja, o sigma, o símbolo da Eucaristia, ao qual amava com todas as veras da alma. Então, não era o Cristo, era a Igreja, né? A gente vê bem a diferença de uma coisa e outra aqui. De outro modo, era aliado sincero do Duque de Guise e também fiel servidor do trono e da Rainha Catarina, a qual, no fanatismo religioso dele mesmo, cedo observou um instrumento dócil para os próprios intentos. Ou seja, ela já percebeu que ele era fanático e ia manipulá-lo através disso, né? Houve, pois, de participar ativamente, e o fez com toda a alma e todo o coração, do grande massacre de protestantes do dia 24 de agosto, dirigindo-se depois para as províncias com a sua centúria de cavaleiros como um mero fiscal religioso, mas em verdade a fim de ativar a luta, encorajando os indecisos governadores das mesmas que deveriam zelar pela supremacia da Igreja. E aí é a supremacia da Igreja, não de Jesus ou do Pai todo misericordioso. Já conhecemos uma parte do terrível Narbonne, né? Luís de Narbonne, porém, nem seria um homem perverso, nem um crente hipócrita. Sincero até os meandros da alma, não passava, tal como vemos, de um fruto da época em que a fé, desassociada do amor, do Cristo de Deus e do respeito pela pessoa do próximo, pretendia impor-se pela violência. Era um fanático religioso bem intencionado, como também o fora Paulo de Tarso antes do redentor encontro com a verdade na estrada de Damasco. Estava lembrando justamente dele. E que, apartado daquele dogmatismo absorvente, seria individualidade útil à sociedade em que vivesse, a família e a pátria, capaz dos mais nobres testemunhos a favor do próximo. Então, assim, já vê que ele é destemido. Quando ele se propõe alguma coisa, ele vai e faz. E ele faz, assim, ele não era hipócrita porque ele acreditava em tudo que ele vivia. Ele não, ensinado para ele. Não é aquele que a gente sempre fala uma coisa na frente e faz outra por trás. Então, mas essa frase aqui, o fanático religioso, bem intencionado. Porque o bem intencionado é assim, porque ele acha. É porque Por trás dos atos de crueldade é que assim é o que a gente. tinha boa intenção em nome da fé. Ele não fazia por hipocrisia. Ele achava que ele estava sendo correto realmente. Ou seja, completamente. Ele acredita. É como a gente está dizendo, ele vivia nessa rigidez, nessa disciplina que ele exigia dos outros. Então ele não fazia por trás, né? Ele não era um devasso por trás e tinha interesses outros. E pela frente, vamos dizer assim, e nas vistas sociais, ele era o fanático, ele era o capitão da fé. Ele realmente era uma pessoa que acreditava em tudo aquilo e vivia tudo daquela forma, entendeu? Lembra do que é da frase dele? Trucidá-los-ei primeiro para que minha alma se eleve tranquila nas asas da fé, servindo a Deus e a sua igreja. Então ele achava que ele estava servindo a Deus. Que tipo de educação ele recebeu no convento, que ele foi criado no convento? É como ele está dizendo aqui, né? É bem da época. Quem não está com a gente, está contra a gente. Tem que ser eliminado. Lembra Foi que validado isso, as cruzadas, né? Foram 1000 anos de Idade Média. Foi o período das trevas, é o período que mataram literalmente todos os ensinos de Jesus.
E se nós voltarmos um pouco atrás, o que os profetas ensinavam? O que Moisés ensinava? Que deveria odiar o seu inimigo. Aí vem Jesus e diz que a gente deveria amar o nosso inimigo. Então, são lições. Muitas vezes a gente vai deturpando tudo. Mesmo na doutrina espírita, quantas coisas a gente vai criando que são irreais. Então, se faz muito isso com a fé. Cada um vai adaptando a fé segundo seus interesses pessoais. E a gente vê que a igreja queria terras, queria poder, né? Tanto que quem valida a igreja é um imperador. Né? Então, quem são os adeptos são meus seguidores, então quanto mais poder eu tiver, melhor. Então, toda uma história que se baseia em poder, né? Também. E aí fica aquela frase também de boa intenção, o inferno está cheio. Né? Uma grave denúncia, no entanto, chegara a seu conhecimento por religiosos de certa instituição existente não longe de La Chapelle. O despeito, o rancor e a inquietação, provindos da espionagem, determinaram a ida de um emissário da dita abadia a Paris, o qual narrara a Luís de Narbonne, como fiscal religioso que na ocasião era este, a ameaça imprevisível que representava para os interesses da igreja a obra singular que os filantropos de La Chapelle realizavam. A popularidade adquirida entre o povo por meio de suas atividades, consideradas benemerentes, as quais levavam católicos a renegar a igreja para se converter à reforma. Por intermédio de tal relato, o castelo de La Chapelle surgia qual antro demoníaco, onde a corrupção e a heresia, o desrespeito e a revolução, a traição e a conspiração se propagavam para a ruína social e religiosa. Então, o verdadeiro motivo é esse, o despeito, o rancor, a inquietação. E aí até lembra, assim, como a tia disse, dentro do próprio centro, tem mais gente na tua aula do que na minha, vamos lá, vamos destruir isso aí que não tá legal. E aí a gente vê aqui que o verdadeiro motivo é esse, né? Essa inquietação porque eu estou perdendo meus adeptos. E a heresia é tudo que está fora da igreja, né? Fora da doutrina estabelecida. Então, se eles estão fazendo coisas que a igreja não autoriza, é heresia. Impressionado, porém, assaz consciencioso, cuidadoso, né, em suas atribuições, Luís de Narbonne, que acatava o clero com as mais expressivas demonstrações de apreço, ponderou sereno. Minhas atribuições não se estendem às províncias, Senhor. Deverias antes encaminhar vossas queixas e observações ao governador da circunscrição em apreço. Ou seja, ele é lá de Paris e não tem nada a ver com La Chapelle. Já o fiz, senhor conde, mas não levaram em considerações as nossas justas exposições, declarando-nos que os Bretecourt de La Chapelle são humanitários e inofensivos, elementos justos, úteis a Deus e amigos do bem e das populações necessitadas, quando a verdade é que tais como são, perseguem a igreja de forma incansável, desviando nossas ovelhas do verdadeiro redil. Luís era encarregado de vigilância severa sobre os huguenotes, prometer a Guise e a rainha-mãe cumpri-la judiciosamente, para bem do trono e da igreja. Por isso mesmo, ouvindo o interlocutor, comprometeu-se a examinar o caso e despachou-o, disposto a cumprir a palavra. Conhecendo, no entanto, as relações de amizade existentes entre a família de La Chapelle e de Louvigny, não obstante ignorar o romance de amor que enlaçava Otília e Carlos, visto que Arthur, cauteloso, jamais se confidenciara sobre o caso com quem quer que fosse, e não desejando agir arbitrariamente, sem fundamento, prendendo-se às primeiras impressões, a seu antigo companheiro de infância dirigiu-se, solicitando detalhes sobre os acusados.
ponderado, respondeu Arthur de Louvigny. Aí, só para contextualizar, que o Arthur mandou a irmã para o convento para ela não casar com os La Chapelle, lembra disso? Porque eles eram protestantes. Então ele disse, nossa, eu não quero nem acordo. Botou a menina para o convento justamente para evitar. Do Narbonne. Ele era amigo de infância do Narbonne. O Arthur, o Arthur também é nobre. Lembrando que eu estava fazendo a voz do Narbonne, né? E agora eu vou emprestar minha voz para o Arthur de Louvigny. Isso. Então vamos nós. Sim, são reformistas convictos, luteranos e não calvinistas, pautando-se, portanto, por normas e costumes alemães, o que supõe uma incongruência. Não creio, no entanto, seja fato para uma condenação. Os Bretencourt de La Chapelle são pessoas de altos princípios morais, excelentes patriotas, pacíficos, honestos, probos a toda prova e úteis, finalmente, a qualquer sociedade ou país em que viveram, uma vez que também são perfeitos filósofos, cultos e ilustres. Rogo-te, meu caro conde, em nome de nossa velha estima, poupá-los a quaisquer perseguições, pois que bem o merecem. São eles, portanto, teus amigos? Não, apenas exponho o que de justiça, pois que é a verdade. Mas, se prendem a costumes alemães e são luteranos, por que não se exilam para a Alemanha? Perguntou, já agastado, o jovem capitão. Possuem vasta propriedade em solo francês, não longe das terras do meu condado. E, acima de tudo, são franceses natos, meu caro de Narbonne. Levarei em conta a tua intercessão, caro Arthur. Farei o que for possível. Então, é interessante notar que agora ele mandou a pessoa embora, né? O delator, o religioso que veio contar, para procurar alguém da jurisdição do La Chapelle, porque não era com ele. Mas ele promete verificar. Aí ele já foi agora com o Arthur. O Arthur disse, olha, eles são boa gente, são úteis, em qualquer lugar que eles forem é gente boa, deixa eles aí. Não persegue ele. Por quê? E aí a gente vai ver agora o que vai acontecer. Mas esse Arthur, que é da família, que quer casar com a filha... O Arthur de Louvigny é irmão da Otília de Louvigny, que ele mandou para o convento, porque a Otília e o Carlos Felipe II iam se casar. E quando os pais morrem, que ela fica na tutela dele, ele manda ela para o convento justamente para não se casar. Porque como ele é muito bem relacionado na corte, e ele sabe como são mal vistos os huguenotes, ele não quer esse casamento da irmã dele com os de La Chapelle. E ele era amigo de infância, ele é amigo de infância do de Narbonne. Agora são outros personagens, né? Agora como a gente vai fazer? Nós mesmos, né? Vamos nós. É um livro que tem muitos personagens, né? Tem que prestar muita atenção, fazer uma notinha, porque senão você se enrola com tanto nome, né? Tá. Todavia, não contentara o entendimento com o jovem de Louvigny. Incômoda a apreensão angustiava-lhe o coração, perturbando-o sensivelmente. Consultou, por isso mesmo, o Monsenhor de B, superior do convento em que se criara e educara, seu mestre e pai adotivo, ao qual se prendia por profundos laços de estima e respeito. Monsenhor de B, porém, homem experiente, coração habituado a longas ponderações no silêncio dos claustros, respondeu pensativo, enquanto o claro sol do mês de julho se extinguia no poente, enchendo de revérberos róseos, de reflexos luminosos, né, róseos e quentes, a sala ampla onde se realizava a audiência. Agora é um senhorzinho, né? Luís, meu filho, desgosta-me sobremodo os compromissos que assumistes com Guise e Catarina
para uma perseguição a huguenotes. Provejo consequências calamitosas para esse empreendimento estranho. E observo que existem aí mais interesses políticos e dinásticos que mesmo religiosos. Detente por quem és e deixa em paz, no seu rincão, que é na sua terra, os inofensivos de La Chapelle. Então a gente vê aí mais um conselho, e um conselho sensato. E aí é uma pausa também para a gente ver que ele era um monsenhor dos claustros, ele era um religioso, mas ele não estava de acordo com essas perseguições. Então a gente viu no começo essas manipulações políticas e aí de dinastia, como ela ia perdendo poder, que foram utilizadas a desculpa religiosa. Então, nem toda a igreja estava achando maravilhoso isso. Então, ele fala, prevejo consequências calamitosas para esse empreendimento estranho de perseguir os outros, Senhor, mas são perigosos revolucionários. A denúncia partiu da própria abadia de o que praticam ali é a destruição da própria fé católica. Monsenhor levantou-se apreensivo, replicando: Conheci o conde de La Chapelle, o velho, e jamais considerei revolucionárias as suas ideias. Faze o que entenderes. Todavia, declaro-te que isso me desagrada e eu tremo pelo futuro. Todos os sinos estão badalando para ele, Forçando-se ainda a uma atitude ingrata, atestado significativo da inquietação que o caso lavrara em sua consciência, procurou ele a própria Catarina de Médici. Esquecendo-se de que não era pela mesma estimado, mas insistindo na procura de alguém que o incitasse à perseguição aos pacatos renanos. Perseguição que a sua consciência e o seu coração muito intimamente reprovavam. Lei de Deus gravado na consciência. Indiferente e orgulhosa, sobrecarregada de problemas num dia de múltiplas audiências, às vésperas da inesquecível data do São Bartolomeu, a grande soberana respondeu irritada. Tu imagina a quantidade de espírito perverso que envolve Catarina, E aí a gente vê realmente gravada na consciência, Ele já sabe, não é para mim, mas está procurando o quê? Uma desculpa. Uma desculpa para fazer o que ele quer fazer. Para justificar seus atos, Os Bretencourt de La Chapelle foram amigos do trono e seus leais servidores. Ao tempo de suas majestades, Francisco I e Henrique II. Sois o fiscal da igreja, conde. Compete-vos investigar e deliberar. Ou seja, vai lá e toca o terror. Ou seja, ele não vai ter ninguém a quem colocar a culpa quando ele chegar lá do outro lado, Ele vai dizer, mas ela mandou. Não, foi só ele que quis ir, A gente tá vendo bem, ele que tá fotricando. Disse e virou-lhe as costas, encerrando o assunto para atender outro delegado. Narbonne, então, após mais um dia de indecisão, escreveu a Carlos Felipe a carta que conhecemos, aguardando o relatório do emissário, em cuja hombridade confiava, e a resposta do destinatário para novas deliberações. Cenas do próximo capítulo. Confusão, hein, gente? Tudo por causa de poder. É aquilo que a gente diz, nós estamos há séculos enrolados com o quê? Sexo, dinheiro e poder. Sexo, dinheiro e poder. No caso de Narbonne aqui, não cutucou ele alguma coisa, já sabe? Eu penso assim, que era a hora dele, deixar passar, mas ele não deixou. E interessante que eu, revisando as histórias, os personagens, ambas as famílias, tanto a dos Bretencourt de La Chapelle como a dele, do de Narbonne, são antigos cruzados, E aí a gente pensa assim que essas tramas vêm se armando desde lá. Vem se repetindo. Vem se repetindo desde lá. Porque o que o levou a ficar tão desassossegado com isso, Aciona,
E assim, vamos parar mais um pouquinho por aqui para continuar essa história. Lembrando, eu gosto sempre de lembrar por que dessa história, né? Que a própria introdução, a Ivone diz: eu entrego àqueles que têm dificuldade de conceder o perdão aos desafetos, que carregam mágoas no coração, porque é uma história para você saber como as consequências dos seus atos agora, né? Então, saber dar o perdão e seguir em frente. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais essa oportunidade de estudo e aprendizado. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.